Terceira Era, capítulo 31. A Batalha dos Campos de Pelennor. Os exércitos de Sauron iam avançando nos campos de Pelennor, destruindo as últimas defesas de Gondor entre os Gilead e Minas Tirith. Os exércitos de Mordor fizeram um cerco a Minas Tirith e começaram a atacar a cidade com catapultas. Eles atiravam as cabeças daqueles que morreram em Osgiliath em chamas, e a cidade começou a pegar fogo por dentro. Todas as estradas para Minas Tirith estavam bloqueadas e agora nenhuma ajuda poderia chegar por elas. Enquanto Gandalf comandava as tropas na defesa da cidade, Denethor, em desespero, ao assistir à queda do reino dos homens através da Palantir, gritou para todos, mandando que desistissem e sucumbissem ao fogo. Com um gigantesco ariete, os exércitos de Mordor bateram no portão da primeira camada de muros de Minas Tirith 2 vezes. Na terceira batida, o portão foi despedaçado. Ninguém menos do que o Witch King de Angmar entrou na cidade, causando terror a todos. Gandalf se prostrou diante dele e o ordenou que voltasse a Mordor. O Witch King riu e jogou seu capuz para trás, revelando uma coroa que não sentava em cabeça alguma. A espada do Rei Bruxo começou a pegar fogo, mas nesse momento se ouviram trombetas vindas do norte. Os Rohirrim haviam chegado. Acontece que o caminho de Théoden para Minas Tirith era longo demais e ele não chegaria a tempo. No meio do caminho, porém, os Rohirrim se encontraram com os Druedain, que os informaram que as estradas para Gondor estavam bloqueadas. Os misteriosos homens selvagens lhe mostraram seu caminho secreto pela floresta que dava diretamente ao norte dos campos de Pelennor. Quando os Rohirrim chegaram, o Witch King sentiu a sombra diminuindo e uma luz vinda do norte aquecendo a batalha. Ele deixou a cidade e foi na direção dos cavaleiros de Rohan. Théoden se deparou com os Haradin em sua frente e, apesar de estar em menor número, cavalgou para cima deles com tudo. A cavalaria de Rohan abria espaço no campo de batalha e seus soldados vinham atrás, dando continuidade ao combate. Enquanto a cavalaria avançava, o Witch King mergulhou dos céus com sua besta e derrubou o rei Théoden de seu cavalo. O rei ficou preso embaixo de sua montaria e suas feridas provaram ser fatais, pondo fim à vida de Théoden, rei de Rohan. O Witch King então pousou em frente ao corpo do rei e todos os soldados que estavam ali fugiram desesperados devido ao terror causado pelo líder dos Nazgûl. A besta colocou suas garras sobre o cavalo do rei e inclinou seu pescoço para devorá-lo, mas foi afastado por um único soldado que se prostrou entre o corpo de Théoden e o Witch King, impedindo-o de profaná-lo. O Witch King caçoou do homem e referenciou a profecia de Glorfindel, dizendo que nenhum homem vivo poderia derrotá-lo. O soldado então tirou seu elmo, revelando não ser um homem, mas uma mulher. Era Elwyn, a sobrinha do rei Théoden. O rei dos bruxos de Angmar ficou em silêncio, como se estivesse hesitando devido à profecia de Glorfindel, mas resolveu não dar ouvido às palavras do elfo. Ignorando o Hobbit Merry, que estava ali do lado, a montaria do rei bruxo de Angmar atacou Elwyn com muita malícia. Ela desviou da investida da besta e desferiu um único golpe certeiro em seu pescoço, que causou um corte profundo. A besta grunhiu de dor e Elwyn a golpeou mais uma vez com sua espada, decapitando-a. A criatura caiu de uma forma desengonçada no chão, mas o Witch King se levantou de sua carcaça, muito mais alto do que a moça. Com um chiado violento que perfurava os ouvidos de Elwyn como veneno, ele atirou sua massa negra na mulher, que se defendeu com seu escudo, partindo e quebrando seu braço. Elwyn caiu de joelhos em dor e agonia, enquanto seu oponente se agigantava perante ela, levantando sua massa mais uma vez para tomar-lhe a vida. Neste momento, Merry chegou por trás do feiticeiro e enterrou sua pequena espada na perna do Witch King. Acontece que a espada que Merry usava ainda era aquela que ele encontrou na Colina dos Túmulos, que era uma região que fazia parte do reino perdido de Cardolan, um dos 3 reinos em que Arnor se dividiu. Ela havia sido forjada pelos elfos e utilizada pelos homens, na época em que os reinos dos Dúnedain estavam em guerra contra Angmar, no norte, e por isso, sua lâmina era encantada com um feitiço especialmente feito para destruir o Witch King e combater a sua magia negra. Após todos esses anos, a espada finalmente encontrou seu alvo, e o rei de Angmar caiu de joelhos, gravemente ferido, com seu corpo etéreo exposto no mundo dos vivos. Elwyn, usando suas últimas forças, se levantou e enterrou sua espada na fronte de seu inimigo, que em um chiado estridente desapareceu completamente desse mundo. Elwyn e Merry não conseguiram mais lutar aquele dia e caíram no meio de vários outros corpos e destroços. A terra onde o Witch King foi derrotado ficou negra e nada nunca mais cresceu ali.
Merry e Elwyn foram encontrados por Elmer, que ordenou que seus homens os levassem para as casas de cura em Minas Tirith para que suas feridas fossem tratadas. Lá, Merry finalmente se reencontrou com seu amigo Pippin, que defendia a cidadela. Os hobbits tiveram uma breve conversa, mas foram interrompidos quando soldados apareceram para retirar Faramir das casas de cura e levá-lo para a Casa dos Mortos. Pippin tentou impedir isso, dizendo que ele ainda estava vivo, mas os soldados não deram atenção. Acreditando nas visões que Sauron havia lhe mostrado através da Palantir de Minas Tirith e acreditando que Faramir estava além de qualquer cura, Denethor preparou uma pira funerária para atear fogo em si mesmo junto de seu filho, pondo fim à sua linhagem. Pippin então correu para encontrar-se com Gandalf, que ao saber dessa loucura foi o mais rápido que pôde para a Casa dos Mortos. O mago conseguiu apenas impedir que Faramir fosse queimado, mas Denethor morreu no fogo, junto da Palantir que consumia sua mente. Elmer, em luto por Théoden, seu rei, e chocado pela possível morte da sua irmã Elwyn, sua única familiar remanescente, ele foi tomado por uma ira incontrolável. Ele avançou com sua cavalaria de forma brutal na direção da parte mais larga das forças inimigas. Tão grande era sua fúria que os Rohirrim, excedidos em números e putos pela morte de seu rei, conseguiram ultrapassar as defesas principais das forças de Mordor, causando danos profundos nas legiões de suas linhas de frente. Mas sua fúria o traiu, pois os cavalos entraram em pânico quando viram os gigantescos mamutes de guerra dos Haradrim. A batalha nos campos de Pelennor estava se voltando contra os Rohirrim. Os Haradrim estavam avançando contra eles com seus mamutes de guerra, e onde quer que eles fossem, os cavalos ficavam descontrolados de medo ou eram pisoteados. Além disso, as tropas de Mordor se reagrupavam em volta deles como ilhas de defesas que a cavalaria dos Rohirrim não conseguia ultrapassar. Os Haradrim impediram que Elmer avançasse mais, mandando seus guerreiros de elite junto de alguns trolls monstruosos atrás dos Rohirrim, que caíram em desespero. A cavalaria de Rohan foi separada dos demais soldados de seus aliados. Elmer e suas forças bateram em retirada para as docas de Osgiliath, e ali eles desesperadamente formaram um círculo e se prepararam para lutar até a morte. Foi quando os Rohirrim viram os reforços inimigos chegando pelo rio, e qualquer mínimo raio de esperança foi apagado de seus corações. Quando as embarcações dos corsários de Umbar se aproximaram dos Rohirrim, que já estavam cercados pelos Haradrim e Easterlings, milhares de Dúnedain do Norte desembarcaram, liderados por Aragorn, Legolas e Gimli. Com eles, também vinham centenas de navios de Pelargir, a cidade portuária no sul de Gondor, que ainda se lembravam com grande admiração de Aragorn, que eles conheciam como Thorongil, e seguiram-no para a batalha. Além desses, também haviam soldados de todas as regiões de Gondor, que Aragorn auxiliou na luta contra os corsários de Umbar ao lado do seu exército de mortos. Com Aragorn e seu exército, um raio de esperança voltou a brilhar forte, atravessando a escuridão de Mordor. Enquanto os homens se juntavam para derrotar seu inimigo com determinação, estes estavam perdidos sem a liderança do Witch King e começaram a cair em combate. Enquanto os exércitos de Aragorn avançavam, os Rohirrim protegiam a passagem de Osgiliath, que agora foi finalmente reconquistada. As tropas inimigas ficaram presas pelo rio nos campos de Pelennor, sem ter para onde fugir. E mesmo com o número dos soldados de Aragorn sendo bem menor, eles eram mais organizados, fortes e determinados do que as forças inimigas. E assim foi que tombaram os Haradrim e os Easterlings nas portas de Osgiliath. Os orcs e homens sombrios que marchavam até Minas Tirith deram meia volta e foram na direção de Osgiliath. Os Dúnedain do Norte enfrentavam orcs e trolls, permitindo o avanço de Aragorn e das tropas de Pelargir pelo campo de batalha, enquanto Elmer e os Rohirrim protegiam sua retaguarda lá atrás. Finalmente, os Dúnedain de Pelargir se encontraram com os Númenóreanos negros de Umbar, definindo a batalha final entre fiéis e homens do rei de uma vez por todas. E quando os campos de Pelennor já estavam praticamente vazios, livres de inimigos, as tropas de Aragorn se juntaram com as de Elmer e juntas avançaram para Minas Tirith, livrando a cidade de seus invasores. Assim, a maior batalha da Terceira Era chegou à sua improvável conclusão. When the cold of winter comes, starless night will cover day. In the veiling of the sun, we will
Yo, sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa e hoje eu vou falar sobre os dragões da Terra-média. Após Morgoth ver o tamanho do poder dos elfos durante a Primeira Era, ele percebeu que apenas os orcs não seriam suficientes para derrotá-los. Então, ele começou a criação de uma nova raça de monstros, os dragões. Houveram vários dragões durante o decorrer da história da Terra-média, mas aqui eu vou falar rapidamente apenas daqueles que Tolkien nomeou. Começando por Glaurung, o pai dos dragões. Glaurung foi um dos grandes generais de Morgoth durante as guerras de Beleriand, e ele apareceu pela primeira vez na Batalha das Chamas Repentinas. Glaurung também participou da Batalha das Lágrimas Incontáveis, onde o anão Azaghal conseguiu desferir um golpe de sua faca de lâmina negra no bucho da fera, causando um ferimento que nunca se fechou. Ele também liderou o ataque que resultou na destruição do reino élfico de Nargothrond. Glaurung foi derrotado por Túrin Turambar na floresta de Brethil, que cravou sua espada, também de lâmina negra, na ferida deixada por Azaghal anos antes. A besta de Gondolin não possui um nome, mas ele foi um terrível dragão, tão grande que conseguia carregar Balrogs em suas costas. Ele ficou conhecido por destruir os muros da cidade murada dos elfos e cobrir de fogo suas ruas e residentes. Ele foi derrotado por Tuor, que lhe desferiu um golpe de espada na pata. Ancalagon, o Negro, foi o maior de todos os dragões. Durante a Guerra da Ira, os Valar já tinham sua vitória praticamente garantida quando Morgoth revelou sua arma mais mortal, os Dragões Alados. Ancalagon era seu líder, e eles viraram a maré em favor do Senhor do Escuro. Ele foi morto por Earendil, que lhe acertou uma flecha dos Valar, fazendo com que a besta colossal caísse dos céus e destruísse a fortaleza de Morgoth, Angband. Gostir era um dragão de Morgoth, do qual só sabemos o nome, na verdade. Skatha era um dos dragões que vivia nas Montanhas Cinzentas. Muitos dragões que viviam lá foram abatidos por anões em uma grande guerra entre eles, mas Skatha foi morto por um homem mortal chamado Fram, dos Eotheod. E por fim, temos Smaug, que invadiu e tomou o reino de Erebor dos Anões. Ele residiu lá por muito tempo acumulando suas riquezas, até que o anão Thorin, escudo de carvalho, apareceu na montanha para retomar seu reino. Smaug foi derrotado por um homem chamado Bard, atingido por uma flecha de lâmina negra.